Bom, meu nome é Laisa Emily Vieira Lousada e eu vim aqui falar um pouquinho sobre o início da introdução do livro História Medieval. Bom, para começar, podemos falar sobre o início e o fim da Idade Média. Os historiadores nunca entraram em consenso sobre esse início e sobre esse fim. Uns achavam que era uma data, outros outra data, e por aí ia sem acordo nenhum. E muitos desses achavam que eles consideravam, né, a Idade Média o resultado de decadência, de violência, de peste e de muita perseguição contra as pessoas que não eram a favor da igreja. Então, nesse poder todo da igreja que ela estava, nós podemos, né, notar que a cultura clássica ela foi sufocada. E tudo, a cultura, a arte, tudo girava em torno da igreja. E sobre o termo invasões bárbaras, né, nós podemos notar que não foi bem invasões bárbaras, foram as migrações bárbaras. Podemos aí trocar esses termos, né, porque podemos notar isso onde os bárbaros, eles continuaram com as leis e as instituições criadas lá no mundo romano e também continuaram como o latim, como a língua oficial deles. Então, podemos, né, já estar trocando esse termo invasões bárbaras por migrações bárbaras, porque eles não invadiram, eles se integraram a esse mundo romano e uma dessas ferramentas de integração foi o cristianismo. Sou Alice e hoje eu vim falar um pouquinho sobre igreja e sociedade na Idade Média. Sempre que falamos em igreja na Idade Média, você tem que entender que ela era a base de tudo, a base da sociedade. Então, foi nessa época também a igreja contribuiu como uma ferramenta muito eficaz e forçada de integrar os bárbaros à sociedade. E também surgiram as cruzadas ou guerras santas, que eram basicamente expedições militares com o objetivo de reconquistar territórios sagrados para o cristianismo, que era lutar para reconquistar esses territórios contra os islâmicos, que foi uma religião que surgiu também nessa época, que levava os princípios do profeta Maomé. É uma religião monoteísta que na época tomou grandes proporções, chegando a dominar a Península Ibérica. Foram séculos de lutas para tentar expulsar os islâmicos da Península Ibérica, até que os francos conseguiram conter essa expansão, mas mesmo assim as cruzadas continuaram, já que Jerusalém era uma cidade muito importante para o cristianismo, foi tomada pelo islamismo. Olá, eu sou a Jéssica Vitória de Castro Hermenegildo, vou falar sobre o final da introdução do livro História Medieval. Bom, após a queda do Império Romano do Ocidente, não houve ruptura total com a antiguidade, pois além do seu legado ter sido conservado em mosteiros e biblioteca, ele também foi integrado nas práticas do dia a dia e ajudou na formação da cristandade do Ocidente. Bom, ainda que o período medieval tenha sido marcado por conta do domínio senhorial e a Idade Média ter sido considerada a Idade das Trevas, não houve apenas decadência e regressão, porque com a urbanização houve a construção de catedrais, instituições como as faculdades, então não foi nem um período de decadência e nem ouro, mar de rosas. Mas, portanto, podemos concluir que a Idade Média teve um grande contraste entre a guerra, a fome e as pestes, que alternaram com a paz, a prosperidade e a abundância. Bom, esse foi o nosso trabalho e muito obrigada pela sua atenção.